Quem nunca teve problema com funcionário, provavelmente nunca teve uma empresa e nem imagina a dor de cabeça que isso às vezes pode ser, né? Mas afinal, como é que a gente lida com funcionário? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes, deixe o seu like, siga a gente e compartilhe com pessoas que você acha que vão se beneficiar, com colegas que você acha que tem problema ao lidar com funcionário. E vamos lá. Pessoal, como muitos de vocês sabem, eu tenho 26 anos de experiência, tanto em hospitalidade como alimentos e bebidas. E durante muitos anos eu fui empregado, né? Mas sou atualmente ainda como professor e como empresário eu já tive mais de 100 funcionários, então eu já tive em ambas as posições para poder falar sobre o assunto, de como lidar com funcionários. E eu sou muito grato para a minha equipe, que a gente lida muito bem. E nos meus restaurantes onde eu faço consultoria, normalmente não preciso ficar lá o tempo todo no cangote, olhando o que está fazendo, cobrando, justamente por poder lidar muito bem com eles. Eu vou passar um pouco dessa experiência para vocês. Não que isso seja fácil, porque muitas vezes a gente tem problema mesmo, e isso é natural e a gente vai ver. E muitos dos problemas que a gente costuma encontrar, não só eu, como eu conversando com gestores em outros bares e restaurantes, onde eu vou fazer consultoria, normalmente as dificuldades que a gente tem é com funcionário que não faz o que tem que fazer, funcionário que atrapalha o propósito da empresa, funcionário que atrapalha o outro colega que está fazendo o serviço, que quebra equipamento, que chega atrasado sempre. Então a gente tem diversos tipos de problemas com o funcionário e, bom, eu escuto tanta coisa que daria para passar horas aqui falando sobre o problema que funcionário é, mas não é sobre isso que eu quero falar. A gente vai falar sobre como lidar com o funcionário. E eu preciso trazer um alerta para vocês. Talvez nem todo mundo goste do que eu vou falar aqui, porque eu vou trazer algumas verdades necessárias e eu acredito que você precisa ouvir isso para poder lidar melhor com sua equipe, certo? Então vamos lá para a nossa primeira dica. Lembrando que essa é a minha visão de como gerenciar uma equipe, e como eu costumo aplicar nas minhas consultorias e eu vejo nas grandes empresas, mas essa é a minha visão, você pode ter uma diferente. Mas a primeira dica que eu vou trazer é lidere. E eu começo logo com essa pedrada, pessoal, porque você não está no ramo de alimentos e bebidas. Na verdade, nem importa que empresa você tenha, nem importa qual é a sua empresa, você está no ramo de pessoas. E se você ainda não entendeu isso, eu peço que você pare um pouco, reflita e comece a ver o seu negócio com outros olhos. Porque a gente está lidando com pessoas. Então, se você se vê como dono de um bar ou restaurante, que as pessoas estão ali trabalhando, sendo obrigadas a fazer um trabalho para você em troca de receber um dinheiro no final do mês, não acho que seja a forma ideal de você olhar a sua equipe para poder lidar com ela. Você tem que se ver como um líder, entender que você tem responsabilidade na forma como eles atuam dentro da sua empresa. Então comece a se ver como um líder que influencia na forma que os seus funcionários vão atuar na sua empresa. E isso já começa muito a mudar a forma que você lida com eles. Ao invés de ser o dono da empresa que está ali só cobrando, pessoas são obrigadas a fazer algo em troca de um dinheiro, é você liderar pessoas em cima do propósito que é seu, do seu propósito, do propósito do seu restaurante, certo? E você pode chegar para mim e falar, Gustavo, eu escolhi ser dono de empresa, dono de bar e restaurante, eu não escolhi ser líder, eu quero só tocar meu negócio. Então eu sinto te informar que você escolheu ser líder sim, quando você escolheu ser empresário. Então comece a se ver como um e agora cabe a você decidir se você vai ser um bom líder ou um mau líder. Mas saiba que escolhendo ou não, você vai ser líder da equipe e acho que se você não tomar conhecimento disso, pode acabar sendo um mau líder. Então lidere a sua equipe. A segunda dica de como lidar melhor com seus funcionários é crie a cultura da sua empresa. Pô, qual a importância disso, Gustavo, para poder lidar com eles? Pessoal, a cultura da sua empresa vai ser criada, quer você queira ou não. Então cabe a você escolher se você vai criar uma cultura que beneficie o propósito da empresa ou se ela vai se criar por si só, justamente com os funcionários que eles vão acabar criando. E você fala, pô, Gustavo, mas o que é a cultura em si? Pessoal, a cultura é justamente como os seus funcionários enxergam a sua empresa, como as coisas acontecem.
Se é uma empresa que existe desrespeito, então essa é a cultura da sua empresa, é uma cultura de uma empresa que existe o desrespeito, onde as pessoas não falam direito com as outras, onde o funcionário faz o que quer. Isso é uma cultura. Então crie a cultura, crie os valores da sua empresa. Baseado em quê? Quais são os princípios que regem a sua empresa? Porque se você não definir isso por você, os seus funcionários vão definir, e aí eu garanto que não vai ser legal para você. Porque quando você quiser impor aquilo que você está desejando para a sua empresa, na hora de conversar com seus funcionários, vocês não vão falar a mesma língua, porque para eles enxergam a empresa de outra forma. Então, comece a criar a cultura da sua empresa de como você quer que ela seja, certo? A terceira dica é crie processos bem definidos. Pessoal, como eu falei, a gente está no ramo de pessoas. E cada pessoa é um mundo. Imagine pessoas que vêm de culturas diferentes, de formações diferentes, educação diferente. Você não pode esperar que todo mundo pense igual a você. Se nem as pessoas que você ama às vezes pensam da mesma maneira, seus filhos não pensam da mesma maneira às vezes que você, seu companheiro, sua companheira. Então, crie processos muito bem definidos. E quando eu digo processo, eu não estou falando de ficha técnica, eu estou falando dos procedimentos tipo de abertura de restaurante, de limpeza, procedimento de atendimento de telefônica, atendimento de salão. Crie processos bem definidos, checklists, porque tudo isso vai facilitar para você treinar o funcionário. Quando ele chega, você não precisa falar, ó, limpa aquilo ali, e ele vai fazer da maneira que ele acha melhor. Você pede para fazer algo, atende o telefone, ele vai fazer da maneira que ele acha melhor. Agora, se você tem processos muito bem definidos, você vai lá e treina, fala, ó, o procedimento é esse e tal. Então ele vai ter que seguir aquele procedimento. E caso ele não siga, é muito mais fácil de você conversar com ele. Chega, fulano, senta aqui, por favor, vamos conversar, ó. O procedimento aqui que a gente tem na empresa é esse aqui. Então, você não está seguindo, eu preciso que você siga para dar certo, senão a gente não vai poder trabalhar junto. Então é muito mais fácil você lidar com o funcionário se você tem procedimento, tem algo escrito ali de como deve ser feito. Porque você não pode esperar que as pessoas façam exatamente o que você está imaginando. Cada cabeça é um mundo. Então crie processos bem definidos, crie checklists, certo? E ferramentas que facilitem o trabalho dele e a sua cobrança. Para dizer, ó, o processo é esse e você não está seguindo. E eu preciso que você siga. Pronto. É muito mais fácil de você ter essa conversa ao lidar com um funcionário. A nossa quarta dica é selecione corretamente os seus funcionários. Contrate corretamente. E eu vou trazer uma verdade aqui para você. Se a sua equipe é ruim, a culpa é sua. Sabe por quê? Quem foi que contratou? Quem contratou o seu funcionário? Aí você chega para mim, Gustavo, pô, na minha cidade a mão de obra é horrível, é muito ruim. Para de desculpa, cara. Quer dizer que na cidade inteira que você mora, todo mundo é ruim. Só você que é o alecrim dourado. Então para com essa desculpa. Provavelmente você não está selecionando direito. E esse problema de equipe eu escuto em todos os lugares. Desde São Paulo até interiores daqui do Nordeste. Então para com essa desculpa de que a mão de obra é ruim na sua cidade. Comece a selecionar direito. E você fala assim, ó, realmente, não, porque realmente às vezes tem um problema cultural naquele local que dificulta um pouco, né, a seleção. Mas só que aí, você que vai montar o seu time, cara. Monta o time e transforme um time campeão. E aí como é que eu oriento você a fazer essa seleção se o seu local for ruim, não tiver uma mão de obra qualificada boa? Aí eu te oriento a contratar por valores e por caráter. Sabe por quê? Porque a gente pode ensinar qualquer boa pessoa a ser um excelente garçom, a ser um excelente atendente, um excelente cozinheiro. Mas a gente não pode ensinar caráter e valores para ninguém. Então não adianta você querer um profissional extremamente qualificado se às vezes ele é mau caráter, se às vezes ele tem um temperamento difícil e vai prejudicar a sua empresa. Você não vai ensinar isso a ele. Então contrate alguém que tenha bom caráter e treine. Agora entenda isso também, que está ligado com a dica 2, que é do procedimento. Não adianta você contratar a pessoa e jogar ela lá na área de produção
e falar, faça aí, como se a pessoa fosse resolver o problema da sua empresa. Você tem que criar os processos e depois treinar. Mas selecione corretamente. Outra dica é selecione constantemente, mesmo que não esteja com vaga aberta, faça entrevistas, porque você vai ter um banco de dados e aí quando você precisar de um funcionário, você não vai naquele desespero, pedir, preciso de indicação, até para os funcionários, falar, me indica alguém aí, e aí você contrata alguém no desespero. E também eu não costumo contratar pessoa que está desesperada por um emprego. Porque a pessoa ela não quer emprego, ela não quer trabalhar. Ela está querendo ali, na verdade, um socorro, né, dinheiro para poder pagar as contas. E aí quando receber o salário já vê, não é esse trabalho que eu quero. E natural. Não entenda isso errado, porque talvez se você estivesse no desespero, você pensaria mesmo, eu faço qualquer coisa. Então, contrate pessoas que têm bom caráter, que têm bons valores e que melhor que sejam qualificadas para trabalhar na sua empresa. Certo? Não vem, você conhece alguém? Tem meu primo aqui que não está fazendo nada, vou chamar. Não é assim. Então, se você souber montar bem a sua equipe, com certeza você vai lidar melhor com seus funcionários. Porque uma equipe bem montada, uma equipe campeã, vai trazer também menos problemas para você para lidar no dia a dia. Então, você vai lidar muito melhor com os seus funcionários. A nossa quinta dica é crie metas e avalie seus funcionários. Se engana quem acha que o funcionário não está nem aí para o propósito da empresa. Pessoal, mais uma vez, a gente está no ramo de pessoas e qualquer pessoa se sente bem quando faz parte de um time que está ganhando. É a sensação de pertencimento. Então é óbvio que o funcionário está feliz. Ele pode não estar, lógico, ligado no seu lucro ali, porque é o lucro você que está ganhando. Mas ele está feliz sim e ele se empenha com o propósito da empresa, se você tiver e trouxer ele para o resultado, criar metas e avaliar. E isso vai facilitar também para você lidar com os funcionários. Por quê? Porque se você tem meta e avaliação, você chega para o funcionário na hora de sentar e fala assim, a gente está aqui, você teve essa e essa meta, infelizmente você não está cumprindo. A gente tem uma meta aqui, por exemplo, de atrasos. O funcionário só pode ter 3 atrasos por mês. Poxa, e você está com 7, você não está batendo essa meta. Então eu preciso que você melhore nisso para continuar trabalhando aqui com a gente. Pessoal, a conversa, quando ela é baseada em fatos, quando é baseada em algo palpável, é muito mais fácil para você conversar com o seu funcionário, muito mais fácil para ele entender também que está fora da linha. Porque às vezes você vai conversar com ele, ele pode achar que está fazendo tudo certo. Ele fala, estou fazendo tudo certo. Mas se você tiver um parâmetro, ele vai entender, fala, poxa, olha aqui, você está chegando atrasado direto, olha aqui o tanto de erro que teve de produção essa semana. Então você consegue fazer essa avaliação. Agora, do mesmo jeito, você vai avaliar e falar, caramba, você está pontual, você bateu essa e essa meta, você vai conseguir reconhecer melhor, que o reconhecimento é necessário para você lidar com o funcionário. O reconhecimento é fundamental, porque se você, como eu falei, se você é aquele patrão que acha que o pessoal está ali só para cumprir a obrigação para receber o dinheiro, lá na primeira dica, tá errado, você é líder. E como líder, você precisa reconhecer quando a equipe está boa. E isso mostra o quanto o funcionário ele está ligado ao propósito da empresa. Ele gosta do time que está ganhando, gosta de fazer parte. Então ele se preocupa assim. Então crie metas para cada funcionário e avalie se ele está indo bem, se pode melhorar, se tem que corrigir em algo. E isso vai fazer que você lide muito melhor com seu funcionário na hora de conversar, na hora de enfrentar dificuldades e na hora de reconhecer também, na hora de elogiar. A última dica é mude quando for necessário. É igual aquele ditado, se você tem um fruto podre no cesto, troque o quanto antes, porque ele pode apodrecer todo o seu cesto e prejudicar a sua empresa. E aí eu costumo dizer assim, para não levar nada para o lado pessoal. Pessoal, é empresa. Porque olha só, se até pessoas que a gente ama, às vezes sacaneia, às vezes trata mal a gente, então imagina um funcionário que está ali cumprindo uma tarefa, então não leve o pessoal, simplesmente demita e contrate pessoas que cumpram com a tarefa que você quer para melhorar a sua empresa, fazer a sua empresa ir para frente. Isso vai fazer que você se desgaste menos e saiba lidar melhor com seus funcionários. Então o funcionário não está cumprindo o papel, não leve o pessoal não. Chega e conversa e fala, hoje sinto muito, não está sendo ideal para a empresa, não é o tipo de atitude, tipo de trabalho que a gente espera aqui. Então, infelizmente, a gente vai ter que romper a nossa parceria
e seguir caminhos diferentes. Pronto. É muito melhor do que você, caramba, aquele funcionário tá me sacaneando, tá fazendo de propósito. Cara, e se tiver, demita, tá na sua mão. Lembre que você é o líder da sua equipe. E se você tem uma pessoa ruim ali dentro, a culpa é sua. Então, demita e contrate de acordo com a necessidade da empresa. Não leve para o pessoal. E com isso, você vai saber lidar muito melhor com seus funcionários. Como eu falei, essas aqui são as minhas visões de como lidar com o funcionário. E todas essas dicas aqui me ajudam muito a lidar com a minha equipe, que é muito parceira, é muito dedicada. E quando às vezes não estão, porque somos pessoas, nem todo mundo está bem todo o tempo. Então aí eu puxo a responsabilidade para mim, para minha liderança e trago, e começo a coordenar a equipe de novo para poder lidar melhor com eles. Saiba que mesmo sendo patrão, você não é o dono da verdade. Então seja duro quando tem que ser duro, mas também saiba às vezes voltar atrás e entender o lado do outro, porque, como eu falei, a gente está no ramo de pessoas. A gente está no ramo de pessoas. Claro que as dificuldades vão sempre vir. Poxa, afinal, como eu falei bastante aqui, se até pessoas que a gente ama, com amigos, pessoas que estão ao nosso redor, às vezes a gente tem conflito, às vezes a gente se estressa, imagine com um funcionário que às vezes está ali justamente para cumprir um papel profissional. Então, lembre-se, são pessoas se dedicando para a sua empresa. Então, você não está no ramo de alimentos e bebidas, está no ramo de pessoas. Entenda isso e lidere sua equipe, que você vai lidar muito melhor com elas. Tá joia? Hoje a gente fica por aqui, mas antes de ir embora, deixa o seu like, curta, comente, faça perguntas que eu vou responder para você e compartilhe com seus colegas que querem lidar melhor com os funcionários. Um abraço.